Senhoras e senhores, eu salto a todos com a paz de Cristo, muito obrigado, viu? Por vocês estarem aqui curtindo e também compartilhando. Pessoal, acabei de receber algo aqui no meu celular agora e eu vou ler para vocês. Mais de 4 mil, para ser sincero, foram 4.360 advogados que pedem providências sobre o ministro Alexandre de Moraes. É muito advogado, é muita gente. Você vê, o próprio advogado não está aí concordando com as atitudes do Alexandre de Moraes, que a ordem dos advogados entendem absurdas, né? Algumas das decisões. Eu vou ler para você, eu acabei de receber de um colega advogado, vocês sabem que eu também sou advogado, eu não assinei porque não fui convidado, né? Não é aqui da minha região, mas eu vou ler para vocês agora o que vai acontecer de agora para frente. Lembrando que já está sendo instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados contra o ministro, né? Olá, mais de 4.300 advogados pedem providências à OAB sobre decisões de Moraes. Estou lendo, pessoal, do meu celular, tá bom? Me enviaram aqui e eu estou lendo. Um grupo, especificamente aqui, 4.360 advogados, apresentou nessa terça-feira, dia 22, um pedido de providências ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, Beto Simonetti, sobre decisões recentes do ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Um pedido semelhante foi apresentado por 10 seccionais da OAB sobre o tema. Olha só, pessoal, além dessa, né, foram mais 10 regiões aí que apresentaram. Os advogados que fazem parte do Movimento Advogados de Direita Brasil, né? Advogados de direita, né? Então, neste caso, são apoiadores de Bolsonaro, não é isso? São de direita, tá falando aqui, abriu e fechou aspas, né? Questionam aí o bloqueio imediato de contas bancárias de pessoas físicas e também jurídicas. Um pouco de excesso mesmo, né, pessoal? Determinado por Moraes. Além disso, lembram que o ministro está impedindo, o amplo acesso dos advogados dos constituintes nos referidos autos, o que é inconstitucional. Nós, advogados, pessoal, nós temos livre acesso em processos, né? Em delegacias, em presídios, né? E o que o Moraes fez? Ele bloqueou as contas e não deixou, os advogados das empresas não podem ter acesso. Se não pode ter acesso, não pode ter defesa, né? Que ele simplesmente bloqueou, fechou tudo e não tem como o advogado trabalhar no processo. Ele impede até o advogado de trabalhar. Isso não é inconstitucional realmente aí, né? Estou falando como advogado agora, tá bom, pessoal? Tem decisões de Moraes que eu até concordo, pessoal. A pessoa também não erra o tempo todo. Mas eu vejo muito exagero em muitas coisas, tá bom? Na semana passada, Moraes determinou o bloqueio bancário de 43, né, empresas assim, de empresários assim, a maior parte do Mato Grosso, que seguiram aqui em um comboio de caminhões para se manifestar contra o resultado das eleições presidenciais em Brasília. É entendimento desses advogados que a escalada de atos provenientes aqui dos servidores da administração pública provoca reflexo evidente ao esgarçamento aqui do tecido social brasileiro, com graves consequências, notadamente o prejuízo ao Estado Democrático de Direito, aqui dizem os advogados no documento encaminhado ao Conselho. No pedido de providências, os advogados argumentam que o Brasil já está vivendo a mais absoluta insegurança jurídica da sua história, conduzida com mãos de ferro por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial aqui ao senhor Alexandre de Moraes, eu abro e fecho aspas. Eles afirmam ainda que o Conselho Federal da OAB
não pode se calar diante disso tudo, sob pena de ter registrado aqui em sua história a marca do mais profundo desamparo dos advogados e a sociedade brasileira. O referido ministro, ao se investir simultaneamente no papel de vítima, investigador, acusador e julgador. É isso mesmo. Vítima, investigador, acusador e julgador. Não pode, né, pessoal? Não pode. O mesmo que é vítima, ele não pode julgar. Não pode. Né? Ele tem que se declarar suspeito. O juiz, ao ser provocado em uma rede social, por exemplo, né, pessoal? Ele não pode, de ofício, tomar nenhuma decisão, né? Ele não pode. E neste caso aqui, os advogados estão falando que ele é vítima, investigador, acusador e julgador. Tudo na mão dele. E outra coisa, ele dá a decisão e não tem para onde recorrer. Você tem que recorrer para ele mesmo. Ele não bloqueou as contas dos 3 partidos, do Bolsonaro, do Republicanos e do PP? Ele bloqueou. Não tinha para onde recorrer. Recorreram com ele mesmo. Aí ele desbloqueou 2 e deixou o PL lá no fogo, né? Como vocês sabem. Vem impondo aqui limites às liberdades individuais e determinando punições desprovidas de qualquer provisão legal, tanto na Constituição quanto no Código Penal. E faz isso usando justamente como fundamento a proteção aos direitos que ele está ferindo de morte, dizem os advogados. Para o grupo de advogados, é estarrecedor o silêncio vergonhoso dos demais membros do STF. Na verdade, o STF não está calado, né? Eu vou te falar depois aí, né? Sobre as decisões de Moraes. Eles solicitam que o Conselho da Ordem dos Advogados aqui tome providências sobre a necessidade imperiosa aqui da observância aqui e providências dos princípios do Estado Democrático de Direito, especialmente sobre a proteção da Constituição e as prerrogativas dos advogados prevista no Estatuto aqui da Advocacia. Na verdade, pessoal, eu falei que o STF não está quieto, não está calado, você talvez até discordou de mim, mas ele não está calado mesmo não, né? Na verdade, ele não está, ele deu o poder, o Alexandre, né? Eles aprovaram uma resolução entre eles mesmos. Por quê que eles aprovaram essa resolução? Porque se o TSE quisesse tomar uma decisão, teria que recorrer ao STF, iria demorar muito. Então, o que eles falaram? Eu vou resumir para você. Nós vamos aprovar uma resolução rapidinho aqui, Moraes. Desculpa. E você vai ter a força do STF e do TSE junto. Imagina o poder que deram o Moraes, né? Rede social, pessoal, ele não precisa consultar ninguém. Isso nunca aconteceu também na história, né? Rede social, ele vai lá e, cancela na hora. E não pode, né, pessoal? Não é que não pode, mas tem que passar por um processo. Eu sei que muita gente exagera também nas redes sociais, eu sei disso também. Mas isso não pode o juiz fazer de ofício, né? Tem que envolver promotor, uma série de coisas. Não pode um juiz chegar lá e, eu estou falando como advogado, tá, pessoal? Como advogado, eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu estou vendo aí o STF dar poder a um ministro apenas e ele simplesmente, assim, ele colocou todo mundo debaixo do braço, vamos dizer assim, né? Ele dá as decisões e ele fala bem assim, eu dou a decisão, cruzo meus braços e você vai ter que vir até a mim, porque o STF já falou que eu é que mando. É mais ou menos assim. E ele mete a caneta mesmo, bloqueia e manda prender, e é assim que está funcionando aí o Moraes, né? Eu fico pensando na seguinte situação, né? O ano que vem, né? Se tudo ocorrer da maneira que Alexandre de Moraes está esperando, diplomar o Lula no dia 19, dar posse a ele no dia 1º, a força que esse homem vai ter a partir de janeiro, né, pessoal? Porque
ainda tem o Bolsonaro que está ali, né? Batendo meio que de frente com ele. Imagina o ano que vem, né? Imagina o ano que vem lá, com Lula, com Lula lá, com o presidente da Câmara, Senado, todo mundo jogando no mesmo time. Não, o que eu quero dizer é, não tem ninguém ali confrontando nada, né? Imagina a força que esse homem vai ter, e outros presidentes que vão passar ali, né? Então, o medo de muitas instituições é isso. É de isso acontecer e esse poder de Moraes, ele triplicar a partir de janeiro, né? Podendo aí, tem gente que não gosta que eu falo, mas você sabe, podendo deixar o Bolsonaro inelegível por 8 anos e também aí, provavelmente, pelo que eu estou vendo, se tudo ocorrer como Moraes está fazendo, uma possível prisão do Bolsonaro quando ele perdeu o foro, né? Quando ele perdeu o foro, Moraes já vai estar esperando ele lá de braços abertos, pelo que eu estou vendo, né? Ele está só minando ali, tirando, bloqueando fundos, bloqueando salário, está ali caminhando, e vamos ver. Então, essa CPI será aberta, né? Tomara que dê alguma coisa, porque nós nunca tivemos CPI de ministro, né? Já tivemos CPI de tudo, até de vacina, e nós nunca tivemos CPI de ministro do STF, né? Nós nunca tivemos, a primeira vez na história. Então, esse grupo de mais de 4 mil advogados provavelmente vão se juntar a essa CPI e tem mais 10, né? 10 pedidos aí de OAB, né? Porque a OAB é por regiões, tá, pessoal? É por regiões. Então, existe o presidente federal, é igual aí, né? Presidente da República. Existe o presidente federal da OAB e existe os presidentes das seccionais, né, dos municípios. Aqui no meu município tem um, ali tem outro, lá tem outro, né, que é o meu presidente, né, na verdade, da OAB. Então, eu acho que vai se juntar muita gente, muitos juristas. Eu assisto muitos juristas falando sobre Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes, pessoal, é um cara muito inteligente, tá? A gente tem que dar mérito a quem tem mérito. Ele tem vários livros, né, de sua autoria. Ele já foi ministro da Justiça, promotor de justiça, advogado. Nós não estamos aqui tirando o mérito do excelentíssimo ministro. Sabedoria e conhecimento ele tem demais, tá? Até demais. Bobo ele não é, ele é muito inteligente. Só que ele, pessoal, ele usa a ferro e fogo, né? Ele leva ao extremo aquilo que já é o extremo, né? Se é que você me entende. Ele realmente, ele conduz as coisas com mão de ferro, realmente. E essas decisões dele, muitas vezes, agrada muita gente e desagrada outros. Ele agrada muito ali quem está ali, né? Quem está ali quietinho, debaixo das asas, né? Agora, aquele que tenta um pouco colocar o nariz pro lado de fora da janela, como se diz, ele corta, né? Ele realmente aí, a caneta dele é pesada. E a pergunta, né, pessoal, que não quer calar, que eu mais recebo: quem poderá calar Alexandre de Moraes, né? Quem poderá botar um freio no ministro que ele é igual um rolo compressor? Quem será? O Bolsonaro já até falou que não ia cumprir as decisões de Moraes. Ele chegou a falar, né? E aí vem aquela pergunta, né, pessoal? Se Moraes se atrever aí depois de janeiro, expedir um mandado de prisão para Moraes, o que vai acontecer com esse país? Porque Bolsonaro tem milhões de seguidores Brasil afora que são apaixonados por ele. Estão na frente dos quartéis, estão parando BRs. E se mandar prender um homem desse, né, a repercussão que isso vai causar, né? Não que ele não possa, ele é juiz, se tiver fundamentos, ele vai fazer, né? Mas olha o que vai virar esse nosso país, porque o país ele dividiu, né? Ele dividiu no meio. Então, as pessoas que seguem Bolsonaro já acham assim que ele já exagerou demais, o Alexandre, né? Já exagerou demais em relação ao Bolsonaro. Imagina se agora, depois de tudo, ainda decretar a prisão. Veja bem, eu não estou falando aqui, pessoal, de
ser certo ou errado, tá? Isso aí quem tem que decidir é juiz. Eu não sou juiz, eu sou advogado. É diferente. Eu só estou falando em hipótese, porque há sim uma grande previsão de um pedido de prisão logo a partir do dia 1º de janeiro. Se você pode discordar de mim, não tem problema, mas quando chegar 1º de janeiro para frente, que isso acontecer, supostamente, você vai lembrar o que eu estou falando aqui. Há sim, né, uma grande oportunidade de, ainda ele presidente, que ele vai até junho de 2024, ele é presidente do TSE, dele deixar o Bolsonaro inelegível por 8 anos, né? Aí Bolsonaro ficaria, ó, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bolsonaro ficaria inelegível até 2030, né? Para você ver, né? Eu acho o seguinte, deixar Bolsonaro inelegível e ainda uma suposta prisão, eu acho que o Moraes vai ter que ter muita coragem para poder fazer, porque eu estive em Brasília, conversei com muita gente que está lá na frente dos quartéis. Quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ver as coisas na internet e tal. Agora, você lá, presente, vendo, aquele povo lá que está lá ama o Bolsonaro. Eu estou falando porque eu vi, tá? Ama o Bolsonaro. Mas ama de chorar. Eu vi isso com os meus próprios olhos, tá? Então, vamos aguardar o desenrolar dos próximos passos. Mas a OAB até que fim, né? Abriu o olho aí e fez essa representação aí, mais de 4.000 advogados, né? E tem mais 10 pedidos, então nós estamos falando aí de muitos advogados da direita aí que pedem providência ao ministro e querem parar. OAB, Bolsonaro, Forças Armadas, STF, quem poderá parar o ministro Alexandre de Moraes? Só Deus para saber. Poder ele tem muito, que deram a ele, né? Agora, até quando também não sei. Se inscreva nas minhas redes sociais. Aqui embaixo tem meu Instagram, tem meu Facebook para você curtir a página. Eu faço lives também lá, tá bom? Vem para cá, se inscreve. Muito obrigado.